Diante da expectativa criada em torno do julgamento do recurso extraordinário 635-659 pelo STF, muita gente está utilizando termos como descriminalização, legalização e regulamentação sem saber muito bem a que está se referindo. Nosso propósito neste vídeo é explicar de modo didático o que significa cada uma dessas expressões, para que de agora em diante você saiba o verdadeiro significado de cada um desses termos e a maneira correta de utilizá-los. Antes de adentrarmos no conteúdo, eu vou te convidar a se inscrever no canal para ficar por dentro de dicas como essa e também para deixar o gostei para que esse vídeo alcance mais pessoas que buscam esse tipo de conteúdo. O primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é o que significa recurso extraordinário e por que esse instrumento tem tanta relevância no rumo que o país pode tomar com relação à política de drogas. Dá-se o nome de recurso extraordinário a um instrumento jurídico que provoca a Suprema Corte do país a decidir sobre questões constitucionais relevantes, como liberdade de locomoção, liberdade de expressão, sistema tributário, sistema prisional, entre outros. A partir do julgamento de um recurso extraordinário, a decisão do STF passa a servir de parâmetro para os juízes e tribunais de todo o território nacional aplicarem o entendimento da Suprema Corte para os casos que serão julgados. Também pode acontecer do próprio Senado Federal suspender em todo o território nacional a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF no julgamento de um recurso extraordinário. Veja que o recurso extraordinário tem o potencial de impactar toda a sociedade e não fica restrito somente àquele caso concreto que foi julgado pela Suprema Corte. No caso do recurso extraordinário 635-659, tudo começou em 2011, quando Francisco Benedito de Souza foi pego com 3 gramas de maconha em uma penitenciária em Diadema, estado de São Paulo. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi responsável por entrar com esse recurso, defendendo que o artigo 28 da Lei de Drogas, que criminaliza a posse e o porte de drogas para uso pessoal, é inconstitucional, porque ofende as garantias da inviolabilidade da intimidade e da vida privada defendidas pela Constituição Federal. Ou seja, o que o STF está julgando é se o Estado pode reprimir nas instâncias criminais as escolhas pessoais de quem decide possuir drogas para consumo próprio. O que vem a ser descriminalização? A descriminalização é um fenômeno jurídico e social, através do qual determinada conduta, que antes era considerada como crime previsto em lei, passa, em momento posterior, a deixar de possuir esse status de tipo penal. A causa da descriminalização de uma conduta pode ser social, a partir da aceitação da coletividade quanto a essa conduta ao longo do tempo, ou então ela pode ser jurídica, situação na qual o parlamento revoga a lei incriminadora, ou então quando o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade dessa lei. Veja que a descriminalização não depende de uma atuação exclusiva do Poder Legislativo, já que ela pode decorrer de uma decisão proferida pelo Poder Judiciário, que no caso do Brasil, pelo STF, que é o órgão guardião da Constituição. Na descriminalização, uma conduta que era prevista em lei como crime deixa de possuir o status de infração penal, fazendo com que não mais incida a atuação persecutória do Estado para punir o indivíduo que a pratica com uma pena. Na descriminalização, o Estado fica impedido de atuar repressivamente contra o indivíduo que pratica essa conduta, fazendo com que não haja intervenção policial e nem aplicação de sanções penais contra o indivíduo que pratica essa conduta. O que é legalização? Legalização é um ato de natureza política, através do qual o Poder Legislativo, atuando na sua função típica de legislar, cria uma norma que autoriza a prática de determinada conduta e impõe condições para o seu exercício caso seja necessário. Por exemplo, se o cidadão cumprir os requisitos estabelecidos pela Lei 10.826 de 2003,
ele pode ter a posse de arma de fogo de maneira legítima, sem correr o risco de responder a processo criminal em decorrência desse fato. Nesse caso, o que o Congresso fez foi legitimar a posse de arma de fogo para quem cumprisse as condições estabelecidas pela lei. Isso é legalizar uma conduta. Então, a legalização pressupõe a atuação do Poder Legislativo na sua função típica de legislar, de criar normas, de criar o direito. A legalização só pode ser feita através de lei votada e aprovada pelos representantes do povo, que são os deputados e senadores. Ou seja, a legalização é um plus em relação à descriminalização, já que ela cria o direito e impõe condições para o seu exercício, se for o caso. Outro aspecto importante a ser destacado é que a legalização conduz à regulamentação pelos órgãos competentes. O que é regulamentação? Ao editar as leis, o Poder Legislativo nem sempre possibilita que elas sejam prontamente executadas. Cumpre então a administração pública criar os mecanismos de complementação das leis que são indispensáveis à sua efetiva aplicabilidade. É que muitas vezes faz-se necessário um profundo estudo técnico para detalhar aquilo que a lei autorizou de maneira genérica e abstrata, como é o caso das drogas. Assim, alguns órgãos que possuem um corpo técnico qualificado e toda uma estrutura específica para lidar com determinadas matérias, assumem para si a função de aplicar na prática aquilo que a lei previu de maneira abstrata, com a finalidade de garantir a melhor forma possível de funcionamento desse setor. Isso inclui questões como requisitos de licenciamento para empresas, limites de produção e de venda, exigências de segurança, regras de rotulagem, restrições de marketing, proteção ao consumidor e outros aspectos relacionados. A regulamentação busca garantir que a atividade legalizada seja conduzida de forma segura, responsável e de acordo com os interesses públicos. Ou seja, a regulamentação depende da legalização. Por exemplo, se algum dia o Congresso Nacional legalizar o uso recreativo da maconha, caberá à Anvisa regulamentar a produção e a comercialização da planta. Em resumo, a descriminalização retira a responsabilização em âmbito penal de uma conduta, e isso pode ser feito tanto pelo Poder Legislativo como pelo Poder Judiciário. Já a legalização transforma uma atividade ilegal em legal, e somente pode ser feita pelo Poder Legislativo, que criará a norma permissiva da conduta. Por fim, a regulamentação estabelece as regras e os controles para a prática da atividade legalizada. Se você ainda tiver dúvidas ou críticas a respeito das matérias abordadas neste vídeo, deixe sua manifestação nos comentários. Um abraço a todos!